Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Talento. Hoje vamos falar sobre esfiar equipas operacionais. E connosco temos os nossos convidados habituais, a Patrícia Batista, o Artur Ferraz, com quem vamos conversar aqui durante esta próxima hora sobre este tema. Gostaria também, gostávamos que no fundo esta sessão também fosse interativa, portanto também dar já aqui a nota que nos podem ir colocando as vossas perguntas, os vossos comentários e opiniões no nosso chat ou no Q&A que tem aí no rodapé do vosso ecrã. E começamos desde já para falar sobre estes temas de como é que é isto desviar equipas operacionais e quais são os desafios que temos pela frente neste processo. Sem mais demoras, dava a palavra ao Artur Ferraz para fazer uma primeira introdução ao tema, umas primeiras notas sobre esta temática e já voltamos a falar. Olá, viva, boa tarde. Obrigado, Manuel. Olá, Patrícia. Olá a todos também que mais uma vez nos brindam com a vossa participação aqui nas KO Sessions. Muito obrigado por estarem aí desse lado e continuarem a fazer parte desta iniciativa da Cefamol, que já vai no seu terceiro ano e que espero que possa durar muito mais. A lógica das FIAs operacionais é exatamente uma das discussões que nós temos mantido durante muitas das sessões que tivemos lá atrás. Hoje vamos tentar falar aqui de uma maneira relativamente geral sobre o tema e por isso vou só aqui, como é normal também, para não estar só a falar sem aqui uma pequena apresentação, que já sabem que depois a quem solicitar, que a Cefamal depois irá disponibilizar, mas também irão poder visualizar mais tarde esta apresentação no dia a dia. Bom, três coisas em termos de contexto e muito simples, para não estar aqui a massacrar muito com temas que já falámos de alguma forma lá atrás, mas que o contexto é o mesmo, portanto vale a pena estarmos a dizer o diferente. Primeiro, nós precisamos de equipas operacionais mais eficazes e isso essencialmente necessita de trabalharmos melhor as nossas componentes operacionais e, portanto, a necessidade de eficiência nas operações. Variedíssimas razões aqui, diminuição dos tempos de entrega de produto, diminuição também dos orçamentos, maior eficácia nas linhas de produção para conseguir garantir melhor qualidade, menos tempos de operação. E isto não é fácil de ser alcançado sem, naturalmente, a chefia das equipas operacionais que estão numa fase, de facto, também de grande transformação e de grande mudança. Lá está aqui depois o segundo grande contexto, a necessidade de flexibilidade produtiva, fruto das alterações constantes dos projetos. Mais uma vez, aqui lá está este contexto de grande mudança a vários níveis. Estamos há 3 meses, a Europa está em guerra e durante este período há uma grande transformação que está a ocorrer, cada vez mais óbvia, cada vez mais evidente, e que necessariamente vai trazer consequências para todas as nossas empresas. Se por um lado temos uma forte ameaça geopolítica, naturalmente, também temos um conjunto de novas oportunidades a aparecer e que terão que ser equacionadas da forma correta para podermos, de facto, salvaguardarmos relativamente às nossas questões. Esta necessidade de flexibilidade produtiva é algo que, embora fosse comum já há muito tempo, está cada vez mais evidente neste momento, fruto de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos. As pandemias sucessivas, o facto de agora termos voltado, portanto, já não andamos com máscaras, etc., mas houve mais pessoas contaminadas com o vírus, por exemplo, nos últimos 2 meses ou 3 do que nos outros períodos anteriores, não é? E isto, naturalmente, trouxe alterações e provocou alterações que já vinham de trás, mas
provoca alterações significativas nas equipas de produção. Aliado a uma fraca capacidade de estruturação das organizações, faz com que a distribuição das atividades e a forma como elas são trabalhadas não seja muito eficaz. E daqui a terceira componente do contexto, a necessidade de pessoas qualificadas tecnicamente. Elas existem poucas no mercado, não é só nas áreas de moldes ou plásticos, é basicamente é transversal em todas as áreas. Ainda na sessão passada a Patrícia falava do Great Reset, não é? Portanto, que é exatamente uma das questões que estamos a apanhar. Estamos a passar por períodos de transformação muito evidentes e, naturalmente também, as empresas têm um papel diferente hoje no mundo organizacional e no mundo social também. É importante pensarmos isso porque não podemos deixar de olhar para a maneira como nós vamos captar as pessoas e como nós vamos manter as pessoas interessadas em trabalhar nas nossas organizações. Isto por um lado. Segundo, conseguirmos ultrapassar o estigma do preconceito que existe, ou se quiser, o estigma da indústria, ou seja, de conseguirmos captar pessoas, principalmente novas, jovens, para trabalhar nas áreas industriais. E essa é uma reflexão que deve ser feita com muita calma e com muita atenção, porque as pessoas que estão para entrar no mercado, de uma maneira geral, não querem ir trabalhar para áreas industriais. E é importante questionarmos porquê. Porquê é que as pessoas mais jovens não querem trabalhar para a indústria? E às vezes, quando perguntamos isso às pessoas que trabalham na indústria, que têm filhos, é fácil de obter a resposta. Eu não a vou dar, julgo que todas as pessoas aqui estão saberão provavelmente qual é a resposta a isso. E é isso que tem que ser trabalhado. É quando nós perguntamos a alguém que trabalha na indústria se quer que os seus filhos trabalhem na indústria também, e se eles responderem não, não quero, é importante perceber qual é a razão que faz com que eu não queira que os meus filhos venham para a indústria trabalhar. E talvez aí consigamos, mais tarde, encontrar as soluções, as ferramentas para resolver essa questão inicialmente. Lá está, este slide que já, para quem também nos assiste já conhece, este é o nosso mundo, é o mundo em que vivemos, um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, um mundo em que nós não conseguimos perceber as questões geopolíticas e geoestratégicas que estão por trás de grande parte daquilo que está à nossa volta. Nós normalmente estamos a levar com as ondas de choque e respondemos às ondas de choque. Portanto, nós andamos a tomar Benarós para resolver uma infecção crónica. E isso é terrível para todos nós, porque o Benarô tem um efeito de longa duração, como sabemos. Não é? Portanto, podemos estar 8 horas, ou se quisermos, 8 horas em linguagem organizacional são, por exemplo, 6 anos, ou 4, ou 3, ou 2. É o tempo, normalmente, de uma injeção dada, talvez por um fundo comunitário que venha, de alguma forma, a amolecer algumas questões. Mas, estruturalmente, muitas vezes não atuamos. E quando nós não atuamos estruturalmente e não percebemos que essa mudança estrutural demora anos a surtir efeito, então, efetivamente, tudo aquilo que nós pomos em prática na realidade não resulta. Esta é algumas das mensagens que eu julgo que é fundamental. Em termos de questões muito operacionais, eu diria que, e depois aqui deixamos aqui à discussão esta temática, tentámos perceber que a chefia operacional, as FIA de chão de fábrica, as FIA em que eu tenho que lidar com as pessoas diretamente, necessitam de criar, de desenvolver um conjunto de competências que são diferentes. Quando eu digo diferentes, quer dizer que eu posso ser bom a fazer uma determinada parte destas competências e não ser bom a fazer outra. E é por isso que temos aqui 4 grupos de competências. Primeiro grupo, competências de organização. Segundo grupo, competências de influência. Terceiro grupo, competências de acompanhamento. Quarto grupo, competências de delegação. Cada um deste grupo encerra em si competências diferentes, mas elas também são semelhantes.
Organizar e influenciar faz parte do grupo da orientação para a estrutura. Influenciar e acompanhar faz parte do grupo das competências relacionais. Delegar faz parte do grupo, sozinho, do confiar nas pessoas. Mas eu só posso confiar em termos organizacionais depois das pessoas mostrarem resultados. É por isso que a delegação muitas vezes não resulta, porque eu delego coisas que não gosto em pessoas que também não gosto. E quando isso acontece, naturalmente as pessoas também percebem que eu estou a fazer isso e deixam as coisas com prendas. Não é? E o que é uma prenda normalmente num processo desses? É, toma lá para tu fazeres mais tarde. Mais tarde pode ser daqui a 1 mês, ou 2, ou 3. Não é? E portanto eu normalmente até depois não me coloco nessa banda. Transversalmente temos aqui 2 palavras ou 2 frases que são fundamentais e que são transversais a qualquer uma destas 4, que é saber indicar o caminho às pessoas. E saber indicar o caminho é fazer com que as pessoas que trabalham connosco percebam o que é que se quer da organização. É perceber para onde é que a organização vá, nem que seja no estrito sentido operacional, durante o dia de hoje ou durante esta semana, mas que se perceba isso. E depois ter sensibilidade situacional. O que é isto ter sensibilidade situacional? É saber, dentro destas 4 grupos de competências que nós temos que desenvolver, quais são aquelas que vão fazer mais efeito na pessoa ou na equipa que está à minha frente. A minha equipa precisa de mais organização. Quando é que eu percebo isso? Quando eles estão todos baralhados. Se eles andam todos baralhados, precisam de quê? Que alguém que lhes tire a baralhação. Não é alguém que chega lá e que lhes chame incompetentes a torto e a direito para eles deixarem de ser desorganizados. Não. Precisam que eu lhes saiba indicar o caminho, provavelmente. Mas se eu tenho um grupo que até está a funcionar bem em conjunto, esses indivíduos, se calhar, precisam é que eu os acompanhe e saiba acompanhar. E nesse caso, eu preciso ter competências diferentes. Tenho que saber dialogar, tenho que saber negociar, tenho que saber gerar compromissos, que é diferente da primeira parte. Quer dizer, eu posso ser um excelente organizador de jogo, mas posso ser um péssimo indivíduo a dialogar ou a saber negociar. Então, quando eu consigo perceber estes 4 elementos, tenho que olhar para mim, a seguir e pensar, dentro destas 4 áreas, quais são aquelas onde eu tenho que me desenvolver e quais são aquelas onde eu já sou melhor, para poder também agir. Portanto, quando falamos nelas, e só aqui muito rapidamente, lá está a lógica aqui, a orientação para a estrutura ou para a relação, numa primeira instância. Então temos orientação para a estrutura, pessoas que precisam de orientações detalhadas, depois as pessoas que precisam de incentivos e de lead by the example, portanto, pelos exemplos, e portanto precisam de ver como o quê? Como um elemento que é o exemplo para ele. É isto que as FIAs são. E reparem que eu uso o termo FIA, não uso o termo líder, porque para mim há mesmo uma diferença entre uma coisa e outra. É que uma FIA é uma coisa que está formalizada. E se a FIA está formalizada, dentro dessa formalização, um dos seus papéis intrínseco é fazer com que as pessoas com que eles trabalham estejam direcionadas para aquilo que se pretende fazer. Portanto, faz parte da minha missão enquanto chefe fazer com que as pessoas se alinhem. Portanto, eu sou um exemplo. Se eu sou o primeiro indivíduo a fazer o contrário daquilo que é expectável, não posso querer que os outros indivíduos da minha equipa façam o que eu não faço. Não é? Ora, esta é uma característica que me parece crucial e esta tem a ver com a estrutura. Estas 2 linhas, estas 2 colunas da direita são essencialmente estruturais. Quer dizer o quê? Que se eu não as consigo construir numa primeira fase de equipa, eu não consigo desenvolver as outras. Ora, se eu não consigo desenvolver as outras, eu não consigo ter equipas de elevado desempenho. Porquê? Porque elas não acrescentam valor. Como é que uma equipa acrescenta valor quando não consegue partilhar decisões, não consegue participar nas ações e não se desenvolve em termos técnicos e em termos de resolução de problemas em coletivo? Podem ser bons individualmente, mas em equipa, não é? O Ronaldo sem uma equipa não funciona, não é? Não pode haver um jogador estrela e 11 do lado de lá, ele não ganha. Pode ser muito bom, mas não funciona, não é?
A questão é como é que nós alinhamos os egos de cada um em prol de qualquer coisa maior. E esta é uma questão que é fundamental. Nós temos que saber alinhar isso, não é? E ainda agora vimos na Liga dos Campeões um clube que ganhou 14 vezes ou 15, ou o que é, quer dizer, é impensável fazer isto, pode estar a jogar muito mal. 14, Arthur. 14, obrigado, Patrícia. Sei que são muitos, não é? Os outros só ganharam 6, portanto são umas crianças ao pé deles, no entanto eram favoritos, e os gajos chegaram lá e disseram-lhes como é que é, não é? Bom, não conseguiram fazer isso se não alinhassem os egos deles, que são naturalmente muito grandes, não é? E sempre que eles tinham o ego exacerbado individualmente, nunca ganhavam nada. Portanto, é fundamental percebermos isso. As estrelas individualmente num trabalho de equipa não funcionam se não estiverem integradas umas com as outras, e para isso precisam, lá está, do último posicionamento que aqui está, que é as organizações precisam de pessoas que apresentem resultados e que trabalhem para resultados, mas para isso precisam ter objetivos definidos. E isto é algo que, infelizmente, ainda se encontra com muito pouca frequência nas empresas que estão em fase de crescimento. Porquê? Porque não é fácil definir objetivos. Segundo, porque também não é fácil controlá-los. Terceiro, porque muitas vezes não temos métricas para conseguir acompanhar esses mesmos objetivos. Quarto, porque muitas vezes nem nós próprios sabemos o que é que queremos medir. Ora, se eu não sei o que é que eu quero medir, como é que eu posso dizer que fulano A ou B é bom ou é mau? Esta é uma pergunta que tentávamos deixar no ar. Não é? Bom, muitas vezes, aquilo que marca aqui se uma pessoa é boa ou má é se ele concorda mais comigo ou não. E isto depois tem uma tendência muito grande, que é o efeito do poder da chefia, poder, sobrepor-se àquilo que são as necessidades das organizações. O que não deixa de ser curioso. Não é? E, portanto, 4 posicionamentos que temos aqui que são fundamentais. Não é? Ora, quando falamos aqui em organizar e influenciar, estamos a falar essencialmente em quê? Em saber, por exemplo, coisas tão simples como qual é que é o trabalho que as pessoas têm que fazer, qual é que é a estrutura e as normas de trabalho e quais são os objetivos a alcançar. Só aqui estão 3, mas na maior parte das organizações as pessoas têm tendência a achar difícil perceberem algumas das componentes que aqui estão. Primeiro, qual é o trabalho que eu faço e, pelo trabalho que eu faço, a responsabilidade que lhe é inerente. É difícil perceber isso em muitas empresas. E muitas vezes, se nós perguntarmos a uma chefia e um colaborador isto, a resposta que temos não é a mesma. Porquê? Porque as expectativas não estão de acordo, porque as pessoas falam um pouco sobre estas questões. Está escrito em algum lado. Não funciona. Tem que estar difundido. As pessoas não podem estar ao telefone. Chateia-me que estejam ao telefone. Onde é que está, em vários sítios da organização, a dizer que as pessoas não podem estar ao telefone quando estão a trabalhar? Não está em lado nenhum. Então querem o quê? Que as FIAs operacionais cheguem ao pé das pessoas e digam isso? Se for eu, quero lá saber o que tu dizes. Os outros passam aqui, não dizem nada. A estrutura da organização tem que funcionar para que o papel das pessoas individualmente possa ter maior efeito. Ora, se não existisse sinalização nas ruas das cidades, se um polícia nos mandasse parar, havia de ser engraçado para ver o que é que as pessoas diriam. O senhor passou um proibido, não vi aqui nenhum sinal, o senhor está a dizer, ora, isto quer dizer o quê? Que a sinalização é a componente estrutural que nós temos para regular as ações das pessoas em sociedade. Ora, se essa estrutura não está manifesta na organização, o papel do indivíduo, o bom samaritano, desculpem, que vai dizer não podes fumar aí ou não podes estar com o telemóvel ali, torna-se no quê? É o indivíduo que faz a figura, desculpem, de tonto, que vai contra e vai chatear os indivíduos que estão a fazer isso. Então o que é que ele faz? Acomoda-se e deixa passar. Porquê? Porque a organização acha que não é preciso ter essas condições desenvolvidas. Por isso é que organizar é importante. Organizar não é só organizar o trabalho. Organizar é perceber qual é a estrutura que nós temos, que queremos
que seja seguido e assumi-la. Estar assumida, todos sabem quais são as regras. Pronto, então se todos sabem quais são as regras, elas são óbvias, é fácil fazer cumprir. Ou melhor, é mais fácil fazer cumprir. Não é que seja fácil. Mas é mais fácil para uma chefia com pouca capacidade de influência de outras pessoas chegar ao pé de alguém e dizer que não pode estar ao telefone, se estiver espalhado em vários sítios, de que durante o processo de trabalho não se pode estar ao telefone. Não é? Esta é uma manifestação importante. Tem que sempre e quem me conhece e sabe que nas minhas ações falo muito sobre o metro de Londres, em que andamos sempre a ouvir mind the gap, mind the gap, mind the gap. Não é à toa que fazemos isso, não é à toa que eles fazem isso. Não é à toa que quando nós vamos para esses países, começamos a andar à direita e não vimos indivíduos a subir as escadas rolantes em matilha, não é? Ninguém pode subir do lado esquerdo. Nesses países, experimentem, se vocês gostarem de ser amassados, é chegarmos à esquerda enquanto subimos as escadas rolantes. Isso é só estrutura e organização, que é definida, não fica na mão do bom senso, não é? E acaba por ser depois clarificada. O que é que eu tenho que proporcionar aqui? Controlo e feedback rápido. Controlo aqui não é andar com o chicote. Controlo aqui é verificar que se as pessoas estão a fazer ou não. E as pessoas perceberem que isso está a ser visto. Por isso é que o feedback é rápido. Rápido pela positiva, rápido por aquilo que está mal. Rápido para dizer que fez bem, rápido para dizer que não fez tão bem. Porque senão acontece o que acontece sempre, que é, de uma maneira geral tiveste bem. No entanto, tumba. Ou seja, geral no elogio, particular quanto àquilo que é a componente negativa. Nós não precisamos que os outros nos façam isso, porque nós já somos peritos a fazê-los nós mesmos. Não é? Portanto, quando temos ainda mais alguém de fora a fazê-lo, tem tendência para transformar isso de uma forma diferente. Um pequeno exemplo de um exercício muito simples que nós adaptamos, onde pedimos às pessoas para fazer uma coisa muito simples para esta parte. Descrição das atividades, descrição da responsabilidade e qual é a prioridade que essa ação tem. E o exercício engraçado de fazer isso é pormos um chefe e um colaborador a fazer exatamente estas mesmas atividades, este mesmo mapa. E chegar à conclusão, que eles não põem as mesmas atividades. 2, que eles não põem as mesmas responsabilidades. 3, que a coluna das prioridades fica sempre em branco. Porquê? Porque não sabem o que é prioritário daquilo que têm que fazer. E isto é uma coisa que se encontra num sítio, em 2 ou em 3. É uma coisa que é transversal. Ou seja, há muito trabalho a fazer a este nível em termos operacionais. E tem que ser feito continuamente, porque as pessoas que entram têm que ter esta noção. Chamamos de matriz ARP. Ajuda bastante a clarificar um conjunto de coisas em termos de ação. Quando chegamos aqui à segunda parte, estamos a falar de influência. E no 2 e no 3, estamos a falar em competências de comunicação. É a tal ideia de dizer o quê? Bom, quando vamos dar feedback, convém que ele seja em privado, principalmente se for negativo. Não é? E se estamos a dar feedback negativo, ele tem que ser dado, mas pode ser dado em privado. A pessoa não precisa de ser confrontada em frente dos seus colegas de trabalho com aquilo que fez mal, porque isso normalmente tem tendência para ser visto como uma humilhação. Mesmo que eu acho que não. Mas é assim que as pessoas o encaram. E depois tem uma tendência ainda mais. Quando as pessoas recebem isso muitas vezes, têm a tendência para ouvir e descartar, que é a tendência natural das pessoas que recebem isso com frequência, que é não ligam nada a isso. Há expressões exemplificativas para isso, como por exemplo, acabei de receber uma... Há várias expressões, não é? Que eu não vou usar o termo porque não me chamo José Milhazes e só ele é que pode falar sobre essas coisas. Depois, uma outra questão que é que comece por se focar nos aspectos positivos sem esquecer os aspectos a melhorar. Esta é outra questão, que é, primeiro, é preciso falarmos sobre aquilo que é positivo às pessoas. Mas temos que saber discriminar. Fizeste bem isto. Mas também, e depois a seguir, naturalmente, aquilo que a pessoa tem que melhorar. Ora, se eu fizer isto, a pessoa vai ouvir aquilo que tem para melhorar com muito mais vontade. É uma questão de senso, é uma questão de aquilo que quero fazer com a outra pessoa ser para ela melhorar e não ser só para lhe dizer que ela fez mal.
se eu pura e simplesmente me foco nisso e digo isso à outra pessoa e não lhe dou a outra parte, as pessoas usam esta expressão, ouvem, estão-se lá está, não posso usar a expressão, do milhares, e continuam a fazer a mesma coisa. Porquê? Porque isso deixa de fazer sentido para eles, porque ouvem tanto. Eu lembro quando era pequenino, lá está, a minha mãe faleceu quando eu era muito jovem, mas há 3 ou 4 coisas que eu a vejo sempre a fazer. E desculpem lá falar disto, mas este também é o mês da minha mãe, portanto ela fazia anos em maio, portanto ainda estamos em maio e não posso dizer, que era a altura de ir lanchar e jantar, em que o meu nome, que por acaso é Artur Miguel, quando era dito desta maneira, ainda hoje, se me chamarem Artur Miguel, eu começo a fugir. E começo a fugir porquê? Porque a minha mãe vinha a correr atrás de mim no meio da rua, que também era uma coisa pequena, com uma colher de pau. Porque já me tinha chamado várias vezes. E as colheres de pau em casa partiam-se sempre com muita facilidade, e isso era uma coisa era uma coisa que eu deixava acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que é repetido da mesma maneira deixa de fazer efeito. Este ataque negativo às pessoas, esta forma de dizer que a pessoa fez mal, fez mal, fez mal, fez mal, isto deixa de fazer efeito, não faz efeito, tem o efeito contrário, torna as pessoas frias e torna-as naturalmente também, hum, hum, eu não quero dizer más, mas quero dizer que assim que tiverem uma oportunidade, não vão deixar de dar a sua resposta, não é? Porque ficam azedas relativamente às questões. Portanto, e isto é algo que se deve ter muita atenção. É por isso que estas competências comunicacionais são importantes. Às vezes, solicitar a opinião também ajuda. Muito rápido também aqui nesta parte, não fazer críticas, dar feedback, não é? E ser assertivo. Olhar para esta que era basicamente a questão de acompanhar e delegar, e para também passarmos aqui esta questão, acompanhar o quê e delegar o quê. Aqui estamos a falar em sabermos acompanhar as pessoas que trabalham connosco. Acompanhar implica perceber quais são os objetivos que elas têm, saber defini-los e depois perceber qual é que é o desempenho que as pessoas têm, ou seja, quais são os comportamentos que as pessoas querem alcançar. Então, quando estamos a acompanhar e quando vamos delegar, vamos acompanhar resultados ou delegar o alcance de resultados e vamos avaliar, vamos comprometer comportamentos. É isto que nós habitualmente vamos estar a fazer, ou seja, nós vamos ver o que é que o colaborador produz e os comportamentos, normalmente aqui o como produz esses resultados. E é isto no processo de acompanhamento que vamos criar. Não é? Ora, quando nós vamos fazer isso, estamos a falar em criar e promover o sistema de avaliação de desempenho numa organização. Mas essa avaliação de desempenho tem que ser desenvolvimentista. Ela não deve ser vocacionada para o número. Ela tem que estar preocupada nos comportamentos que produzem os resultados. Por isso é que eu tenho que saber quais são os resultados que quero. E para saber quais são os resultados que quero, tenho que ter objetivos definidos. Portanto, eu defino objetivos para alcançar resultados e esses resultados, para serem alcançados, são alcançados através dos comportamentos que as pessoas praticam. E aquilo que eu vou ter que promover junto dessas pessoas é exatamente a forma sistemática de acompanhar esses comportamentos. Ou seja, acompanhando os comportamentos, as pessoas produzem os resultados. É a tal frase feita de alguns autores que refere desenvolve as pessoas que elas desenvolvem o negócio. E não o contrário. Não é? Portanto, antes de olhares para os clientes, olha para os colaboradores, porque se os colaboradores estiverem bem trabalhados, eles vão olhar para os clientes e vão tratar deles. O que é que nós podemos avaliar? Podemos avaliar imensas coisas, não é? Competências, objetivos, conhecimentos, a pontualidade, a assiduidade, em alguns casos. Quer dizer, temos uma panóplia de ações que podemos trabalhar, que podemos desenvolver e que, de alguma maneira, reclamam daquilo que nós estamos a desenvolver e a trabalhar. Quando falamos em comportamentos, e porque falávamos disso, falávamos aqui numa métrica que nos ajuda de alguma maneira, e já para terminar aqui, em perceber como é que esses comportamentos podem ser desdobrados. E nós usamos aqui algo que nos ajuda a catalogar esses comportamentos, sendo uma escala de 1 a 5, 1 é aquele que não sabe e não quer, que é diferente daquele que, não sabendo, se esforça.
E estes dois indivíduos nunca podem ser iguais. Porque eu tenho que conseguir dizer a um indivíduo que se está a esforçar que ele é diferente daquele que não faz e não quer fazer, não demonstra vontade. Mas também é preciso perceber e dizer às pessoas que cumprem com o seu trabalho, o simples facto de cumprir o seu trabalho não lhes dá a nota máxima, ou não lhes dá aquilo que... Porque o cumprir é fazer aquilo que é expectável. Bom, mas nós aquilo que queremos é ganhar valor. E para acrescentar valor, as pessoas têm que trazer qualquer coisa a mais. É por isso que temos aqui a métrica 4 e 5. O que é que são os 4 e os 5 dentro das organizações? São aqueles que acrescentam valor e que influenciam positivamente o trabalho dos seus pares. Essa influência positiva dos outros é que promove a vontade de alcançar resultados de uma maneira mais eficaz também. E de maneira geral, e ficava por aqui, se calhar, esta parte, que é para termos aqui tempo para a nossa outra questão. Artur, obrigado pela apresentação, no fundo, por este enquadramento do tema, que tem aqui vários pontos que obviamente são bastante interessantes e dávamos aqui uma discussão longa, mas eu agora chamava aqui a Patrícia, no fundo, a esta conversa, para uma primeira análise destes pontos que foram aqui focados. O que é que se destaca e o que é que se calhar ainda faz falta aqui ainda incluir? Há alguma coisa, algum ponto que vale a pena adicionar àquilo que foi apresentado pelo Artur? Olá, boa tarde a todos. Eu não tenho fundo hoje porque o meu computador está desobediente, só isso, não é por mais nada. Em relação à estrutura, eu concordo com o Artur. Eu ia aqui, se calhar, começar por um ponto, deixar uma nota às áreas de recursos humanos, como é que tudo isto, numa área de, portanto, como é que eu coloco uma área de recursos humanos a acrescentar valor a uma organização, pegando nos 4 exemplos que o Artur deu. Ele focou alguns, mas, por exemplo, ao nível do organizar, portanto, temos o organizar, o influenciar, o acompanhar e o delegar. Em primeiro lugar, organizar. O Artur fala da questão das responsabilidades, das prioridades, portanto, a área de recursos humanos aqui é que tem o know-how, por exemplo, para definir o que pode ser um modelo de funções, um modelo de competências, e essa é uma forma de nós acrescentarmos o valor à organização. Portanto, nós, juntamente com as tais chefias e com os colaboradores que estão à frente das atividades, fazer este trabalho com eles, porque nós conhecemos a organização. Em relação às regras, o Artur falava daquele, é uma espécie, qual é a missão, visão e valores da organização, não é? Qual é aquela cultura que existe? Isto também pode ser trabalhado e podem ser as áreas de recursos humanos a trabalhar, nomeadamente fazendo projetos em que toda a gente vai participar e vai dar a sua opinião naquilo que é realmente a visão, a missão da empresa e com que valores é que nos ditamos na organização. A questão dos valores aqui é importante e porquê? Há quem use a metodologia dos do's and don'ts, ou seja, por exemplo, eu tenho um valor que é ética, então eu vou descrever e vou dar exemplos à minha organização do que é ter ética, para mim, e o que é não ter ética. E as pessoas sabem exatamente, através de alguns exemplos práticos, quais são os comportamentos que a empresa privilegia. Portanto, isto está até um bocadinho antes dos sistemas e das ferramentas de recursos humanos, mas é muito importante também defini-los nas empresas. Quanto ao influenciar, o Artur falou nas competências de comunicação, e está intrinsecamente ligado às competências de liderança. Aqui a parte de liderar pelo exemplo é fundamental, portanto, se temos que liderar pelo exemplo, temos que perceber quais são as pessoas que dão o exemplo correto. A nossa tendência em momentos de grande crescimento, ou até mesmo outros momentos em que precisamos de reduzir custos de estrutura, é identificar aquelas pessoas que são muito boas tecnicamente e nomeá-los como chefia de uma equipa. Isso às vezes pode ser contraproducente, portanto este processo de identificar pessoas muito boas do ponto de vista técnico tem que ser bem avaliado, bem estruturado, identificar se realmente a pessoa tem potencial para ensinar, potencial para delegar, e tudo isto se trabalha, portanto podemos estar a pegar em colaboradores da organização em que nós identificamos algum talento para isto, mas que ainda não estão preparados. Então, novamente aqui, onde é que as áreas de recursos humanos identificam, acrescentam valor, vão identificar estes talentos na organização com tempo,
vão identificá-los e colocá-los a ter formação específica para, num curto, médio prazo, poderem ascender a uma função de maior responsabilidade, em vez de estar a pô-los à prova e provavelmente neste processo de pôr à prova, de não preparação, serem confrontados com situações muito difíceis, perdermos estes colaboradores ou para a concorrência ou simplesmente desmotivam-se porque não estão preparados para assumir a função. É também importante neste influenciar a questão de colocarmos, por exemplo, do lado dos colaboradores recém-admitidos e falarmos com eles sobre o que é que foi a experiência deles a entrar na empresa. Portanto, a experiência ao nível do onboarding, portanto, quando eu entro na organização, minha primeira, segunda semana, o que é que eu vou fazer? E perceber do ponto de vista deles o que é que eu posso melhorar, porque se eu estou com um aperto enorme na área de produção, faltam-me 2 pessoas, eu ponho 2 pessoas rapidamente e coloco-as na frente das atividades sem lhes explicar nada, isto não vai funcionar. E depois o que é que nós tendemos a dizer? As pessoas não prestam, ou as FIAs não sabem liderá-los. Portanto, isto tem que ser pensado, mais uma coisa, em que a área de recursos humanos acrescenta valor, definir programas de onboarding que realmente permita que a experiência do colaborador a entrar na empresa seja o mais completo possível para que o desfazamento e a falta de conhecimento seja colmatado ali nos primeiros tempos e depois, claro, com o desenvolvimento ele ir crescendo à medida que isso é possível. No terceiro, no acompanhar, o Arthur aí focou o principal, que é os temas de avaliação de desempenho e gestão por objetivos, porque é que às vezes as empresas não sabem como avaliar resultados. Eu costumo dizer, olha, sentem-se um bocadinho com as áreas financeiras que tenham controle de gestão e perguntem-lhes como é que eles medem o resultado do negócio. Portanto, se medem por cliente, se medem por projeto, se medem o que quer que seja. Esta informação ao nível do controle de gestão, que normalmente é enviada principalmente para a administração, para tomar decisões, ou para ver se um projeto está a ser rentável ou não, esta informação é super útil para as áreas de recursos humanos. Sentem-se com os vossos colegas, recolham como é que eles avaliam o negócio e depois com base nesses indicadores, agarrar nesses indicadores e trazê-los para os sistemas de avaliação de desempenho. Aliás, de uma forma geral, se nós formos buscar aquilo que são os objetivos macro da organização e a partir daí descentralizarmos os restantes objetivos, é a garantia de que pelo menos estamos todos a caminhar no mesmo sentido. Por fim, o delegar, e eu aqui também volto um bocadinho, não é bem nas admissões recentes, mas é toda depois a experiência do colaborador ao longo da sua carreira profissional, que é permitir a tentativa e erro. O Arthur falou da confiança, o Arthur falou, portanto, que é importante as pessoas que não se mede logo pelos resultados, mas primeiro tem que se ensinar e, portanto, permitir que as pessoas errem, empoderá-las, e um ponto que eu acho que tem vindo a diferenciar-se no mercado é realmente a decisão tem cada vez mais que estar no sítio onde ela é precisa. Vamos supor que está uma máquina a funcionar, ou uma produção em série, e há algo que é necessário fazer a meio do processo e quem lá está é o operacional. Este operacional tem que ter a capacidade perante um problema técnico, a máquina falha, ter informação para poder decidir e para poder desbloquear. Se esta decisão estiver sempre muito dependente de 2 ou 3 níveis atrás, é óbvio que esta pessoa, primeiro, não se sente parte da solução, em segundo lugar, não vai estar, nas próximas vezes já não se vai preocupar, portanto, quanto mais a decisão estivermos nos locais onde elas são precisas, melhor impacto tem nos resultados. E por último, e aqui se calhar também um bocadinho ligado aos temas da avaliação de desempenho, o Arthur falava do desdobrar os comportamentos, não é? A matriz que desdobra os comportamentos. Porque é que isto é importante nos sistemas de avaliação de desempenho? Porque o avaliador A, se tem uma métrica de 1 a 5, para ele o 1 pode ser uma coisa e para o avaliador B o 1 ou o 2 pode ser uma coisa completamente diferente. Quando nós ancoramos um comportamento àquele nível, ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, estamos a retirar aquilo que nós chamamos a subjetividade dos sistemas de avaliação de desempenho, portanto a torná-los mais objetivos, mais eficazes. Portanto, este também é um ponto que eu gostava de elevar. E pronto, olha, como a introdução foi isto.
Muito bem, muito bem. Até porque há aqui vários pontos que eu acho que têm aqui algum interesse em podermos falar. Mas, voltando aqui, se calhar, o Arthur tem-se desenvolvido algum trabalho também aqui em algumas empresas do setor, e a minha questão passa um pouco por aí, ou seja, a nossa indústria nós temos o costume de dizer que é diferente por diversos motivos, pela produção única, pela necessidade de experiência, de conhecimento que está incorporado. Neste caso concreto, ou nesta área concreta, é assim tão diferente da indústria de moldes de outros setores? Por outro lado, estão, de uma forma geral, estruturas organizacionais das empresas preparadas para melhorar o seu desempenho como um todo neste processo? Manuel, a segunda questão qual foi? Eu estava a dizer se a parte também de estrutural da empresa, a estrutura organizacional da empresa, se está efetivamente preparada para estes impactos, ou aquilo que vemos no terreno é diferente, ou é muito diferente, a que nível é que nós estamos nesta área, a que nível é que nós estamos daquilo que seria o ideal e aquilo que é a realidade. Ou seja, qual é o caminho que ainda temos que fazer neste processo. Arthur, queres começar? Arthur. Bem, está bem. Ok, agora já estou com o som, certo? Ou não? Sim, sim. Estava a falar, mas estava com o microfone E desligado. não traduzas nada do russo, se faz favor. Não estava aqui a ver a tradução russa, aquilo que ia dizer, mas não consigo. Bom, eu acho que nós temos várias realidades na nossa zona. Temos empresas que estão a caminhar nesse sentido e que estão a preparar-se para essa questão. Estão a preparar-se há vários anos, sabem que isso não é um trabalho de meses, sabem que é um trabalho que demora anos, portanto, há uma questão cultural por detrás. E, portanto, esse processo de estruturação da organização passa por desenvolver uma área de recursos humanos forte, criar condições para que as responsabilidades das diferentes direções das empresas estejam consignadas, criar mecanismos de controlo dessas mesmas estruturas, não é? Exatamente para poderem ser controladas autonomamente e não de uma forma. Então, por isso é preciso haver critérios, é preciso termos uma componente que ajude a olhar para essa parte. Portanto, eu diria que temos organizações que estão a fazer esse trabalho. Temos outras que provavelmente não o estão a fazer. Ou quando o estão a fazer ainda não perceberam a importância disso. E quando eu digo não perceberam a importância disso, ainda se sentem que podem no fazer como fazíamos há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás, através da ação individual de cada um. Eu já falei algumas vezes sobre essas coisas, que a ação do empreendedor numa organização é uma ação decisiva, porque ele cria um negócio. Não é? Eu, quando crio um negócio com 10 pessoas e tenho 20 ou 30 anos, tenho uma determinada postura dentro da organização. Quando a organização passa a ter 100, 200 pessoas e muda radicalmente a vários níveis, eu tenho um conjunto de pessoas lá dentro, até que vou buscar empresas já mais estruturadas e com outro tipo de organização, e, portanto, com outro tipo de cultura, que têm expectativas em termos organizacionais diferentes daquelas que as pessoas que tinham da sua origem logo no início. Portanto, este mix é explosivo. Se nós não prepararmos convenientemente as organizações em termos da sua estrutura. Ora, a grande questão que nós muitas vezes assistimos e vamos vendo é exatamente essa dificuldade em fazer esse processo de caminhada. Ainda há bocado eu falei assim, en passant, da palavra poder. E isso tem tudo a ver com isso, não é? Direta e indiretamente há aqui uma questão de poder. O poder é uma coisa que tem um impacto muito grande a todos os níveis, nas organizações, como é óbvio também, e isso naturalmente tem não é que as pessoas não queiram fazer determinadas coisas, às vezes não é que não queiram, não é que não tentem, mas às vezes é difícil ceder determinadas questões, fazer com que elas aconteçam. Por isso é que é preciso tempo e é preciso condições de segurança, por isso é que essas mudanças têm que ser tranquilas. Ora, o nosso problema atualmente é que estas mudanças tranquilas e, portanto, serenas, que demoram algum tempo, têm que acontecer num espaço de tempo mais curto, porque tudo o que está à nossa volta está a rodar muito mais rápido do que aquilo que nós,
de uma maneira tradicional iríamos fazer. Portanto, se calhar começava aqui só a analisar isso nesse prisma. Não sei, Patrícia, se queres. Quanto à primeira pergunta, se isto é igual em todo lado, eu gostava aqui e ao longo da minha carreira eu já trabalhei na indústria, no setor agroindustrial, construção civil, indústria naval, maquinação, and so on, mas estou aqui a dar vários exemplos onde as equipas operacionais têm vicissitudes muito distintas. As áreas de negócio, o setor pode realmente influenciar, mas pessoas são pessoas em todo lado e portanto, a forma como nós nos organizamos, seja a indústria de moldes, seja, se calhar poderíamos pensar que a agricultura era um setor mais difícil, mas não, o setor da agricultura está com um nível de desenvolvimento extraordinário, como está também a indústria de moldes. Nós lembramos que há 20 anos atrás ou 30 anos atrás não havia tanto investimento em tecnologia, não havia tanto investimento em máquinas e os tempos mudaram, não havia sequer certificações, quer dizer, eu sinto que há uma franja do nosso tecido empresarial que acaba por acompanhar um bocadinho à força aquilo que são as exigências do mercado, portanto o cliente exige, eu faço. A nota que eu gostaria de deixar quanto a isso, obviamente nós estamos sempre, nunca estaremos em vantagem se não formos primeiro, não é? Portanto, podemos continuar a executar o nosso negócio ao sabor do que o meu cliente me pede, mas se calhar mais tarde ou mais cedo eu facilmente poderei ser ultrapassado porque o cliente vai ver que há ali uma empresa ao lado que já faz isso e até faz um bocadinho mais. E agora o foco, sem dúvida, por todas as circunstâncias que já falámos nestes últimos Chaos Sessions, as pessoas agora estão no centro da equação. Na minha opinião sempre estiveram, não é? Porque há uma bela frase que diz: os fornecedores são pessoas, os clientes são pessoas, os trabalhadores são pessoas, portanto quem não percebe pessoas não percebe, não percebe negócios. E, portanto, esse era um ponto que eu gostava de frisar. Independentemente do setor de atividade, pessoas são pessoas e têm que ser organizadas, têm que ser inspiradas, and so on. Em relação à estrutura organizacional, o Arthur deu um exemplo que é importante, que são estes empresários que arriscam e que desenvolvem e que lançam um negócio, e que se calhar no início do seu negócio até era fácil conseguir controlar tudo, entretanto as coisas crescem e é necessária organização e é necessária estrutura. Já agora, como curiosidade, os sistemas de avaliação de desempenho apareceram nos Estados Unidos no Exército. Estou certa, Arthur? Pronto. No Exército, porquê? Porque a necessidade, portanto as coisas são... Havia tantos exércitos que era importante perceber realmente quem é que era mais eficaz e quem não era. E isto há uns valentes anos, que eu já nem sei, 1960, Arthur. 60, sim. Sim. Sim, os primeiros modelos foi com o Peter Drucker, aquele... Sim. Estão por objetivos. E pronto, quer dizer, nós já passaram 60 anos, ainda estamos a questionar. Exatamente. Vale a pena implementar um sistema de avaliação de desempenho. Então deixem-me pôr aqui já uma questão que temos no caso da Helena Silva, que diz: boa tarde, onde é que deve começar esta delegação de competências? Muitas vezes as empresas até trataram da delegação, as equipas até têm líderes definidos, mas depois, porque as organizações são pequenas, a gestão de topo tende a confundir o seu papel com o do líder designado, confundindo as equipas. Como se ultrapassa isto, tendo em conta que ainda nem todas as empresas têm uma equipa de gestão de pessoas? Quem é que quer dar aqui o pontapé de saída? Posso começar eu, quer dizer, isto é algo que acontece bastante, seja pequenas empresas ou até mesmo grandes empresas. Quando os papéis estão bem definidos, a tendência é isto dissipar-se. Agora, lá está, voltamos à ideia do empresário que lançou o seu negócio, estava sempre muito próximo da decisão, de repente a estrutura cresce e ele sente-se a afastar da decisão, às vezes não é fácil ele próprio querer afastar-se. Agora, eu também acredito que se as equipas tiverem capacidade de decisão, estiverem empoderadas e forem autónomas, com naturalidade estas chefias tendem a afastar-se porque as coisas correm bem. Agora, se calhar é necessário
falar diretamente sobre estes assuntos e por que não abordar a pessoa diretamente e explicar que, pronto, que se calhar aquela atitude pode ter criado alguma confusão na equipa, definir realmente quem é que toma as decisões. E pronto, não queria aqui dar exemplos mais radicais, mas acho que este é com bom senso. Usando ali. Arthur. Sim, eu diria algo muito semelhante, quer dizer, as empresas têm que perceber, e eu acho que isso ainda há alguma dificuldade, em primeiro lugar, que o desenvolvimento de competências, ou seja, a formação, se quisermos, faz parte integrante daquilo que é o trabalho. E para fazer parte integrante daquilo que é o trabalho, ele tem que estar incorporado naquilo que são as atividades de trabalho. Isso implica falar sobre aquilo que correu melhor ou pior dentro de uma jornada, seja um dia, seja uma semana. Isso é formação, a formação é isso. A formação não é andarmos a fazer sessões de coisas que depois não têm continuidade e que não, a formação tem que ser sistemática. Uma coisa é fazermos a formação dentro das organizações, dentro das empresas, tem que ser algo sistemático e tem que ser virado para aquilo que é a realidade daquilo que está a acontecer na empresa. Essas situações têm que ser faladas. Ora, se eu estou numa organização onde as pessoas não podem falar sobre nada do que lá acontece, principalmente sobre os erros, então estamos numa organização e depois andamos a dizer mal de governos que por acaso também fazem o mesmo. Há aqui qualquer coisa que não está correto. Não é? Não pode, quer dizer, nós não podemos andar nisto. Isto tem que ser falado. Se durante um dia aconteceram coisas erradas dentro de uma organização, as pessoas têm que sentar e falar sobre isso. Faz parte do processo de trabalho para que esse problema não aconteça no dia seguinte e nem no outro. Infelizmente, isso vê-se de uma forma sistemática. Os problemas ocorrem, ninguém sabe de onde é que vem. Eles vêm de uma grande necessidade que as pessoas têm de incorporar estas componentes naquilo que são o trabalho. As empresas, e só muito rapidamente para tratar essa parte, Manuel, as empresas tecnológicas hoje em dia têm esta visão, o trabalho é feito em sprint. E eu estou a dar o exemplo das tecnológicas porque é aquela que melhor se adapta às empresas de moldes, porque trabalham ao projeto. Portanto, cada projeto é um projeto, mesmo que sejam projetos semelhantes, nunca são iguais, porque o código é sempre diferente, os requisitos são sempre diferentes. Portanto, se há indústria que é muito compatível com aquilo que os moldes fazem, é o desenvolvimento de software. E eles trabalham numa metodologia de sprint, em que as coisas são pensadas antes de entrar em projeto, lá está, são feitos os mock-ups, são feitos os desenhos, são feitos a projeção e só depois é que vai para desenvolvimento. E quando entra em desenvolvimento, entra em sprint. E o sprint são um conjunto de tarefas, têm que ser feitas durante um X tempo. E existem regras definidas para que isso aconteça. E todos os dias, aquela malta que está a fazer, e reparem que eles fazem isto com equipas que não estão geograficamente no mesmo sítio, nem sequer na mesma zona, estão espalhadas pelo mundo e conseguem manter essas equipas alocadas a esses resultados. Portanto, isso é feito para quê? Isso é feito porque de outra maneira é impossível perceber como é que nós vamos desenvolver aquele tipo de ações. Porquê é que eles fazem isto ao sprint? Porque as coisas estão sempre a mudar e o sprint é uma coisa muito rápida, por isso é que é sprint. Não é? Ninguém está a sprintar numa corrida de 16 km, ninguém sprinta numa maratona. Não é? Ora, a questão é que numa maratona se trabalha devagar. Nós precisamos trabalhar sprint. O sprint serve para quê? Serve exatamente para manter as pessoas focadas em coisas muito objetivas e muito claras, que é para não andarem por exemplo, é muito comum nas empresas as pessoas estarem a dizer eu não faço porque aquele também não faz, ou seja, andamos sempre a ver o trabalho dos outros, assim, eu só tenho que ter a ver o trabalho dos outros porque não estou a fazer o meu. Não é? Ora, isto é evidência de que esta área tem que ser efetivamente conjugada, que é conjugar as ações, aquilo que tem que ser feito com a equipa. E só assim é que eu vou conseguir fazer esse. No final é feito o debriefing todos os dias, ou se quiserem, se a questão não sendo todos os dias, ela é feita pelo menos semanalmente. Para quê? Para que essas questões sejam apresentadas e sejam discutidas. Quando nós temos um erro ou alguém que
provoca um erro dentro de uma organização, esse erro tem que ser discutido. Para quê? Para que não volte a acontecer. Ele não pode ser escamoteado, ele não vale a pena estar a chamar incompetentes aos indivíduos que o fizeram. Se eu tenho que fazer alguma coisa, então eu devo fazê-lo em privado, naturalmente, e fazer aquilo que tenho que fazer. Mas nas empresas, nós estamos nas empresas para trabalhar e ganhar dinheiro. Não estamos nas empresas para nos chatearmos e andarmos a chatear os outros todos à nossa volta. Não é para isso que as empresas servem, não é? As empresas servem para nós podermos desenvolver-nos profissionalmente. Não podemos estar nessa atitude. E isso, infelizmente, vê-se muito. E isso é aquilo que nós temos que conseguir programar. Só se consegue, na minha ótica e aqui na minha ideia, quando integrarmos aquilo que é a formação de dia a dia dentro daquilo que é o trabalho. Ou seja, quando eu perceber que a formação faz parte do trabalho. Essa formação, esse diálogo faz. Quando as pessoas falam muito durante muito tempo, quando vão às reuniões, não fazemos reuniões porque as pessoas falam muito porque não fazem reuniões. Então, quando chegam às reuniões, precisam desabafar. Se fizerem isso durante muito tempo, já não têm nada para desabafar, é tudo muito mais É uma questão de objetivo. método. Mas isso exige o quê? Continuidade, persistência. Claro. E saber que isso é uma coisa que tem que ser feita semanalmente, todos os dias, temos que o fazer. É feita todos os dias, acaba no final de uma semana, nesse acabar tem que permitir que as pessoas percebam o que é que aconteceu, que é para se prepararem para o próximo sprint. Ora, isto é fundamental, não é? De percebermos isso. E isso exige que haja esta dupla ligação entre aquilo que acontece e o debriefing daquilo que aconteceu, ou seja, a análise daquilo que aconteceu. Aconteceu este erro, porquê? O que é que levou? E o que é que eu tenho que fazer? O que é que a equipa tem que fazer para que ele não volte a acontecer? Vão sempre acontecer erros, não há volta a dar, eles existem sempre, a questão é como é que lidamos com eles. Ora, quando os erros têm tendência para se pôr debaixo dos tapetes, torna-se mais difícil de os tentar resolver. Nós estamos aqui a 3, 4 minutos de terminarmos, mas há aqui uma questão que já foi aflorada, mas eu gostaria de ouvir a vossa opinião, que tem a ver com um tema que a indústria também tem um interesse significativo, e não só a nossa indústria, que é a atração de jovens e de jovens qualificados. Ora, esses jovens, quando vêm para as nossas empresas, são integrados em algumas destas equipas. Não é? E às vezes esta integração não corre da melhor maneira e depois ouvimos dizer que o jovem ele só se aguentou 2 dias ou 3 semanas ou o que foi e foi embora. E obviamente isso acontece por diversas razões, não tem a ver apenas com as equipas ou onde eles são integrados, não é? Obviamente também está a própria personalidade de quem vem, que possa estar ou não melhor ou menor preparado para esta intervenção. Mas como é que vocês veem assim, e agora pedi-vos um bocadinho umas respostas mais sintéticas, a importância deste tema, não é? E como é que podemos, no fundo, colmatar, às vezes, algumas falhas que possam haver nas organizações para evitar que eles estejam tão pouco tempo e que nós consigamos garantir a continuidade desse, vamos chamar-lhe, desse talento que possa ter que ser trabalhado dentro da organização. Queres que eu comece, Arthur? Podes começar, claro. Portanto, sintético, não é? Ok. Aliás, eu acho que até era um tema interessante para uma futura KO Session. Exatamente. Que pudéssemos fazer a análise do Generation Gap, para as pessoas realmente perceberem o que é que está aí a aparecer no mercado. Eu não vou responder, vou deixar um desafio às empresas que estão aqui. Creio que muitas pessoas serão das áreas de recursos humanos e creio também que muitas empresas que estão aqui não têm estruturas de recursos humanos, mas o desafio permite fazer em qualquer uma delas. É reunirem uma equipa multidisciplinar, identifiquem uma pessoa por cada área, que seja dinâmica, curiosa por natureza, com algum talento e com conhecimento da organização, umas mais, outras menos, e com esta equipa multidisciplinar pensem no processo de onboarding. Onboarding é o quê? É quando o colaborador entra na organização. E esta equipa vai definir qual é a informação crítica que as pessoas quando entram na organização precisam de saber, que tipo de componente técnica é transversal, por exemplo, o sistema da qualidade, ou um determinado de referencial normativo, ou uma ISO, portanto, que tenham na organização e que também toda a gente deve conhecer. Se já tiverem valores, missão e visão, isso também deve ser o conhecimento da empresa. E depois aquilo que são a cultura e as práticas transversais. Portanto, definir aqui um programa, arrisco-me a dizer, se calhar entre 3 dias a uma semana, em que as pessoas, quando entram na organização, vão conhecer o que é a organização. O que é que a organização faz, porque é que ela existe, quem são os clientes, quem são os fornecedores e quais são as atividades. E com isto, talvez seja um primeiro passo
para realmente as pessoas terem uma melhor integração. E depois façam um projeto piloto. Façam um projeto piloto, por exemplo, com 5 pessoas que vão entrar. Não é preciso fazer toda a gente. Depois testam o resultado. Eu vi isto em muitas empresas e normalmente quando isto acontecia, ou quando se começou a fazer estes projetos de onboarding já há muitos anos atrás nas empresas, toda a gente dizia, eu agora quero que todos eles passem no processo de onboarding, porque vêm muito melhor preparados. Portanto, esta é a minha resposta e o meu desafio. Depois, se quiserem, eu posso ajudar, eu deixo aí o meu mail, quem precisar de ajuda. Aliás, se precisarem de ajuda, podem ligar ao Arthur. Não, eu também ajudo, sou preciso. Muito rapidamente dizendo que eu concordo com isso que a Patrícia está a dizer e acho que nem vale a pena estarmos aí mais. Eu acrescentaria só isto a perguntar-nos a nós o que é que levaria que alguém que fosse nosso próximo, o que é que o levaria a ir para a indústria? Ou porque é que eu acharei, o que é que me levaria alguém a vir para a indústria? Ou porque é que eu não quero que essas pessoas venham para a indústria, exatamente a partir daí, que é o que é que me faz ou faz com que algumas pessoas não venham e construir a partir disso, não é? Em cima disso, sobre o que é preciso mudar. Arthur, posso só deixar uma estatística, que eu adoro estatísticas. Eu há pouco tempo tive a fazer um projeto onde tive que ver isto. Portanto, em 2025, 50% de todos os colaboradores do mundo vão necessitar de novas competências. Portanto, imaginem, se a vossa empresa tem 1000, até 2025, 50% vai ter que ter novas competências. Portanto, comecem a trabalhar já nisso. E também em 2030, isto é importante por causa da questão do Generation Gap, pode ser então outro tema, vamos ter cerca de, portanto, já não vai haver geração X, já não vai haver geração X, portanto eu vou desaparecer, basicamente, aliás nós 3 vamos desaparecer, já não vamos estar no mercado, salvo seja, 33% vai ser a geração Z, 41% vai ser a geração Y e, eu peço desculpa, a Z afinal ainda existe, os baby boomers é que desaparecem, desculpem lá, e a nossa sim os 25%. Portanto, se formos a ver, 75% da população ativa em 2030 são Y e Z. Portanto, se acham que não têm capacidade de os recrutar, depois já não há outros. Deixo só esta nota. Muito bem, é uma nota interessante e a ter em conta, e eu acho que pode ser um tema muito interessante para uma das próximas sessões, de falarmos um bocadinho sobre estas novas gerações e como é que elas olham para a indústria, o que é que elas esperam do seu trabalho, das suas carreiras profissionais e como é que as nossas empresas têm que adaptar, não é, para os cativar, para virem para o setor. Certamente esse é um tema relevante e que vamos ter em conta em próximas sessões. Além disso, nós também pusemos no chat um breve apontamento para nos darem as vossas opiniões sobre esta sessão e principalmente também sobre temas que gostariam de ver analisados ou discutidos em próximas conversas que tenhamos no âmbito deste programa. Portanto, agradecemos a vossa colaboração aí nesse preenchimento desse breve inquérito. E por outro lado, por último, agradecer a vossa presença aqui a participarem nestas conversas e obviamente à Patrícia Batista, ao Arthur Ferraz, por se disponibilizarem a conversar connosco sobre estes temas e como viram, isto dava pano para mangas, não é? Porque eu pelo menos tinha aqui um conjunto de apontamentos que fui tirando da apresentação inicial que poderíamos ir continuando a abordar, mas tentamos, no fundo, manter a nossa hora de funcionamento para também que todos possam pôr na agenda e percebam quando é que começa e quando é que acaba, portanto resta-me agradecer a vossa participação e esperar poder contar convosco em futuras iniciativas. Voltamos certamente num próximo mês e cá estaremos para mais uma conversa. Manuel, e uma sessão presencial, tem que ser. E uma sessão presencial, sim, sem dúvida. Eu acho que nós também temos, aliás, já andamos a estruturar isso, de poder voltar a fazer uma ação presencial, porque cria também outro tipo de envolvimento, de participação e de dinâmica que certamente temos que recuperar. E, portanto, se calhar vamos começar...
Exatamente, Mas exatamente. logo E, no fundo começar a compatibilizar estas duas intervenções, a digital com a presencial, porque também acho que faz falta e faz falta essa troca de ideias e de experiências que se conseguem muito melhor de uma forma presencial do que nesta vertente digital. Muito bem, muito obrigado a todos pela vossa Obrigada. participação Obrigado. e contamos convosco nas próximas edições. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.